Olá, pessoal! Estamos em mais uma edição do Pod MXM, hoje com um convidado super especial, Matheus Cunha, Head de Óleo e Gás da MXM. Mas ninguém melhor do que ele para se apresentar. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Luiz. Tudo bom? É um prazer estar aqui, falando um pouquinho da nossa experiência aqui do dia a dia na MXM. Bom, eu sou o Head de Óleo e Gás aqui na MXM, fazem cerca de 2 anos. E para a gente tem sido uma trajetória muito intensa, porque de uns anos para cá, a MXM como um todo tem dado um foco para essa área, né? Para essa unidade de negócios, que vai muito ao encontro do que tem acontecido no Brasil, né? O setor de óleo e gás é um setor que tem visto crescimento expressivo nos últimos anos, tem perspectiva de crescimento mais expressivo ainda, é uma indústria muito intensiva em capital. Então, a gente tem focado bastante, participado de muitos eventos, e tem sido muito proveitoso e muito importante para a gente dentro da MXM. Bem legal. Bom, Matheus, você estava na OTC de Houston, né, e nesse ano. A gente já está aí com os planejamentos para a OTC Brasil, enfim, mas você vem acompanhando muito o mercado. Eu queria muito que você trouxesse, assim, né, para o espectador, quais cenários assim que você vê de perspectiva e de potência mesmo, de oportunidade de expansão comercial para esse segmento. É um setor que promete aí ao longo dos próximos 10 anos, né, investimentos trilionários, a gente pode dizer assim. Então, queria que você trouxesse um pouquinho essa perspectiva. Claro, sem problema. Então, o Brasil ele ocupa uma posição de preponderância no cenário mundial quando a gente fala de óleo e gás, né? Hoje o Brasil ele faz parte dos 10 maiores produtores de óleo e gás do mundo, então coloca a gente numa posição de evidência, e isso sem contar a parte offshore, porque quando a gente fala da produção offshore, o Brasil é o segundo maior produtor, e a Petrobras é referência na produção em águas profundas e ultraprofundas. Então, um ponto que eu acho que vale a pena comentar, lá na OTC de Houston, quando a gente, enfim, está conversando com outras pessoas de outros países, né, todo mundo da cadeia, quando a gente fala que é brasileiro, a Petrobras já se sobressai, e as pessoas têm muito respeito pela tecnologia que a gente tem e a gente exporta. Então, assim, nós somos vistos de maneira geral, né, como um todo, um país de exportação de commodities simples, mas quando a gente fala de petróleo, o Brasil é uma referência mundial e muito respeitada. Já falando um pouco mais do contexto brasileiro, o que é interessante a gente ter em mente, né? Bom, o Brasil produz cerca de 3 milhões de barris por dia. E a tendência é que daqui a 10 anos, essa quantidade, se não houver investimentos, a tendência a cair. E a gente perder a nossa autossuficiência em petróleo. Então é algo que a gente comemorou muito, né, quando a gente conseguiu essa autossuficiência. Então a Petrobras ela é uma empresa voltada para investimentos. A gente precisa investir para encontrar novos poços para explorar, né, e trazer isso para a produção. E por conta disso, nos próximos 10 anos estão previstos mais de 100 milhões de dólares para serem investidos, para que a gente continue nesse caminho. Então, para o mercado, para a indústria de maneira geral, são investimentos muito voluptuosos e que vão ajudar muito. Hoje, para você ter uma ideia, Luiz, a indústria de óleo e gás, ela representa algo em torno de 10% do PIB do Brasil. Então, para uma indústria só ter um valor desse tamanho, ela emprega muita gente. Então, tem muitos fatores econômicos envolvidos, fatores políticos. E então, investimentos desse calibre mostram não só como a indústria em si é importante, mas como as indústrias adjacentes, porque nem só de exploração, produção, refino, distribuição é feito o setor. Você tem outras indústrias que são enormes que dependem do óleo e gás de alguma maneira, seja para produção de válvulas, produção de peças, enfim, mão de obra. E a gente, aqui na MXM, a gente tem não só as companhias de exploração e produção, mas temos essas indústrias adjacentes fazendo parte da nossa unidade de negócio de óleo e gás. Então você vê que é um ecossistema enorme de empresas que fazem com que isso gire e gere valor para a comunidade de maneira geral. Legal. E quando você olha assim, esse cenário brasileiro, tem alguma região
ou algum segmento ou subsegmento de óleo e gás específico que você enxerga assim como uma oportunidade de oceano azul? Porque a gente olha o cenário, de fato, o Brasil ele é muito forte em todas as frentes, né, de segmento que existem dentro do setor de óleo e gás. A gente tem um campo geográfico que favorece muito toda essa operação ali, né, da indústria. Só que, às vezes, a gente olhando assim de fora, e para mim, assim, que não estou o dia a dia ali, eu fico, caramba, Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Bahia, né? Sim. E a gente acaba deixando de olhar alguns outros mercados que são, de fato, relevantes, né? Regiões geográficas que são, de fato, pertinentes para essa atuação. Sim, com certeza, você tem toda a razão. A gente pode dizer que o Rio de Janeiro, com certeza, é o epicentro do óleo e gás no Brasil. O Rio de Janeiro ele é responsável por 85% do óleo e por volta de 74% do gás produzido no Brasil. Então, assim, o Rio de Janeiro ele tem essa presença e não à toa as maiores empresas estão localizadas aqui, não à toa os eventos mais importantes de óleo e gás ocorrem aqui. Então, o Rio de Janeiro ele tem essa capacidade e isso já faz muito tempo, então já virou uma tradição. E isso é muito interessante citar, que é um ponto que converge com o MXM, porque o MXM ele nasceu no Rio de Janeiro. Sim. Então, a gente sempre teve esse ganho sinérgico e sempre fomos muito próximos, enquanto RP, a empresas de petróleo. Então, isso trouxe para o nosso, não só para o nosso produto, né, mas o nosso time também é um time muito especializado para essa área, né? Os nossos consultores são especialistas em óleo e gás. O nosso time ele já está muito acostumado a fazer implantações de empresas de óleo e gás, então nada é novo, até porque a indústria segue um caminho, né? Sim. Então, assim, é muito benéfico a nossa sede ser no Rio de Janeiro pro mercado de óleo e gás. Saindo um pouco do Rio, o Rio é esse epicentro que é o que acontece hoje, né? Mas você perguntou do futuro, o que a gente tem aí de previsão. Sergipe tem despontado como um polo muito interessante, principalmente do gás no Brasil. É um local que está crescendo a busca ali por novos caminhos. E o Amapá, com certeza, virá a ser um hub muito importante para óleo e gás nos próximos anos aí. Muito por conta da margem equatorial. A gente sabe que no Brasil nada é fácil, tem os nossos problemas políticos, os nossos problemas regulatórios, todo mundo sente necessidade de uma maior previsibilidade do ponto de vista de impostos, a reforma tributária está chegando aí no intuito de atenuar as nossas dificuldades, né? Sim. Mas vai ser se a gente conseguir, se tudo for no caminho da exploração daquela localidade ali, aquilo vai trazer ganhos muito expressivos, não só para as empresas de óleo e gás, mas para o Brasil como um todo, sem dúvida nenhuma. E quando a gente olha esse cenário no mundo, como que isso está se comportando? Você sabe? Bom, o consumo de óleo e gás no mundo, apesar de existirem ainda muitos incentivos, né, das empresas a buscar o carbono zero, buscar outras fontes de energia, isso não tem acontecido de maneira tão rápida quanto se esperava. Então, existe uma dinâmica de mudança de matriz energética. O Brasil, nesse contexto, é um dos pioneiros, porque a nossa matriz é muito limpa. Então, no contexto mundial, a gente está à frente. É um ponto que é muito interessante, muito legal de dizer, porque, de novo, Brasil, a gente sempre ouve algumas coisas meio complicadas sobre, né? E é muito bom a gente estar na vanguarda de certas operações. Inclusive, quando a gente fala de óleo e gás, a nossa produção de CO2 por barril, comparado com outros países, é muito pequena. Então, nós temos tecnologia, como eu disse, tecnologia para exploração de águas profundas, e a nossa tecnologia é limpa. Então, nós temos esses quesitos aí. A gente vê que a matriz nos outros países está começando a se diferenciar, mas a necessidade de petróleo, de óleo e gás, ela é ainda muito, muito visível, muito aparente. Legal.
Você trouxe, né, o ponto aí de novas tecnologias, de possibilidades. A gente vê que na parte da operação de óleo e gás, de fato, as tecnologias são muito avançadas, o Brasil fica muito nessa vanguarda, mas a gente acaba tendo um cenário em que a gente precisa sempre contrapor, né? Existe tudo que você faz para a operação e existe tudo que você faz administrativamente ali com a tua operação de empresa. Você bem citou a reforma, então as áreas administrativas, né, ali o back-office de uma empresa de óleo e gás, do setor de óleo e gás, ela vai passar por muitas transformações aí, não só a reforma, né, mas, enfim, uma série de processos internos que vai precisar ser repensado e reestruturado por conta também dessa adaptação, né, de mercado, de setor, o que a operação vai precisar mudar. E eu queria ver com você de que forma que essa integração, né, do RP, que é a principal plataforma, né, de gestão das empresas, elas vão estar ali, né, se integrando, enfim, trazendo novidades ou até mesmo amparando, né, a parte operacional, que é extremamente relevante para a empresa. Como que você está aí no dia a dia mais próximo e enxerga essa sinergia, né, entre RP, operação, possibilidades? Sim. Então, hoje em dia a gente vê uma tendência que eu acho que é inevitável da busca de formatos compactos, né? Ou seja, de formas de integrar diferentes RPs ou diferentes softwares, porque cada um tem a sua especificidade e tem aquilo que faz de melhor. Sim. Então, hoje em dia o que se busca na indústria de óleo e gás de maneira geral é uma integração para que você obtenha aquilo que cada RP ou software faz de melhor. Vou contextualizar isso para ficar um pouco mais fácil de se enxergar. Sim. Para a indústria de óleo e gás, nós temos RPs ou softwares de gestão de ativos que estão mais relacionados à operação em si. Nós temos o back-office, que a MXM trabalha muito bem, que já é mais a informação traduzida dessas informações, desses RPs, para o RP, para fazer mais a parte de controladoria, a parte fiscal, tributária, financeira, que vai gerar todos os relatórios que vão poder ser vistos, inclusive, para tomada de decisão de um sócio, que vão poder ser listados na Bolsa de Valores para verificação. Então, a ideia é que, e nisso o MXM ele se sobressai, como ele tem uma natureza composable, a gente tem esse formato interno, né? A gente nasceu com esse DNA de composable ERP. Então a gente tem muita facilidade de integrar via API e é aí que está o pulo do gato. Acho que é por aí que tá a saída de você buscar sempre inovação, porque você ter a informação do seu centro de operação, da sua plataforma, do seu FPSO, enfim, você vai traduzir aquilo dentro de um RP de ativos, né? De gestão de ativos, de produção, mas aquilo de alguma maneira ele se agrega às informações financeiras da empresa, às informações administrativas da empresa. Então, quando você consegue equacionar isso tudo e, mais importante, em tempo hábil, você conseguir verificar o que está acontecendo na sua empresa, no caso da MXM, através de dashboards de BI, você tem relatórios dinâmicos, enfim, você tem uma gama de opções e possibilidades para você tomar a melhor decisão para a sua empresa, mas eu acho que é aí que está a questão, de você conseguir fazer isso de forma rápida e confiável, porque a gente diz que a gente precisa de uma fonte única da verdade, né? Quando você tem um local onde você vai imputando um monte de coisa, você chega na hora e não sabe bem o que é o que. Exatamente. Então, a necessidade de um RP que tem essa questão de confiabilidade e que já opere no mercado há muito tempo é muito visível. Assim. Isso que você trouxe até me lembrou aqui nossa conversa de bastidor, né? Que a gente estava falando um pouquinho sobre tendências tecnológicas, que eu vou te perguntar sobre, mas a gente estava falando um pouquinho sobre inteligência artificial e a maioria das empresas, elas ainda não tem a visibilidade de que para elas conseguirem aplicar qualquer inovação tecnológica, é importante que elas tenham essa espinha dorsal bem estruturada, bem documentada, que tenha essa fonte única de dados, e o RP ele acaba tendo esse papel de forma muito estratégica. Não, sem dúvida nenhuma, porque
para você tomar decisões assertivas, você precisa de dados assertivos que se traduzam em informações para você tomar a melhor decisão. Então, quando você tem dificuldade dos dados, no fim das contas, você pode estar tomando um erro muito grande na sua tomada de decisão. Então, não é incomum de vermos casos de que os gestores e o board, de maneira geral, toma a melhor decisão, mas baseada em dados que não são confiáveis. Então, esse processo retoma, se verifica se por que não estava legal. E aí eles percebem a necessidade de uso de um RP mais robusto. Sim, sim. Você acabou de responder minha outra pergunta, que era como que os RPs eles poderiam, né, de fato, contribuir, né, de forma estratégica dentro dessa operação, porque, de fato, isso é um cenário que a gente vê muito dentro de casa, a gente está na outra ponta, né, então a gente consegue perceber esse impacto. Mas eu queria voltar aqui no ponto da inteligência artificial, assim. A gente está num cenário hoje que tudo é inteligência artificial. Minha área de comunicação eu acho que está sendo extremamente afetada, né, com a parte de IA e tudo que é possível fazer, e ChatGPT, enfim, e 1 milhão de possibilidades. E eu fico muito curiosa, assim, quando eu olho para o setor de óleo e gás, assim, como que a gente pode ampliar isso. A gente já tem as discussões internas, né, na MXM de como que a inteligência artificial ela pode ajudar a fazer uma análise mais preditiva, né, dos dados e das informações que a gente tem no back-office. Mas eu não sei se no mercado eles já estão pensando em outras coisas, já estão acompanhando outros cenários. Sim, sim. Bom, a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para ficar e com certeza nosso próximo gancho aí de inovação vai ser devido à inteligência artificial. Isso aí não tem como ter dúvida sobre. Agora, os caminhos que ela pode ser aplicada são infinitos e a gente vai descobrir isso de tempos em tempos, né? O que a gente consegue ver nesse primeiro momento, tanto do ponto de vista de RP e software de maneira geral, são duas coisas. A gente consegue ver um aumento na capacidade de processamento, porque a gente consegue, hoje, pelas tecnologias, aumentar o volume de processamento com um linguajar muito mais humano, algo que antes era difícil, você precisava de um processamento feito com um viés mais de desenvolvedor, e hoje uma pessoa que não tem esse caminho consolidado, ela consegue extrair informações interessantes, e a gente também vê uma parte relacionada a insight. Então, a gente vai começar a ver, sem dúvida nenhuma, aí nos próximos meses, quem sabe, insights sobre certas questões que acontecem. Porque hoje o que acontece? Você tem dashboards, relatórios, enfim, mas isso não é de maneira ativa, né? E ali mostra-se o que está acontecendo, mas não existe um insight ou você pode procurar um pouco mais e saber por que isso está acontecendo, ou quem sabe isso está acontecendo por alguma razão. Então a inteligência artificial ela vai ser capaz de te ajudar nessa maneira. E do ponto de vista de tecnologias para exploração e produção, aí o contexto se multiplica assim ao infinito, porque são tecnologias muito sofisticadas de processamento, de verificação de sonares, enfim, você tem uma série de questões que você consegue aumentar a aplicabilidade e desenvolvimento com a inteligência artificial. A gente tem, óbvio que houve muito, de maneira geral, os economistas dizendo da capacidade aí de retração do aumento do desemprego por conta de tecnologias, mas o que a gente vê hoje é que as pessoas elas estão conseguindo fazer mais com a inteligência artificial. Então, quem tem usado aí o ChatGPT e afins tem conseguido fazer coisas que antes ou elas demoravam mais para fazer ou não faziam. Então, sim. A gente está conseguindo abarcar isso. Mas os próximos capítulos dessa história só o tempo vai dizer. Eu imagino. A gente tem, né, também, enfim, só complementando, existe uma outra tecnologia que é muito próxima da inteligência artificial, mas que as pessoas às vezes até confundem, né, o que é a parte da robotização, de uma certa forma, né. É muito comum a gente ver isso na operação de óleo e gás, e a gente está fazendo agora, a gente vai em breve lançar um módulo que ela faz justamente essa robotização de processos operacionais da parte de gestão. Sim. Então, além de termos tecnologias que a gente consegue ver, né, toda a operação dela sendo aplicada de forma muito assertiva na operação lá, por exemplo, onshore, offshore, em campo,
A gente também tem a possibilidade de trazer isso para o meio de gestão, né? E aí, óbvio, a aplicabilidade vai ser a mesma tecnologia de formatos diferentes, mas ela existe. Isso. Então, a inovação ela vai acontecer de toda forma, em qualquer momento, daqui para frente, já vem acontecendo. Não tem jeito. E quem ficar para trás, uma hora vai ser sugado, vai ter que usar a tecnologia, É né? verdade. Bom, a gente falou muito aqui sobre, enfim, o setor de óleo e gás, a gente falou sobre tecnologia, sobre RP, sobre as novas tendências tecnológicas, né? O RP da MXM hoje ele tem um perfil, né, de ser 100% SaaS, ou seja, em nuvem, né? Você usa ele através de um link, é uma URL, e às vezes quando a gente fala isso, o mercado às vezes ainda não entende 100%, né? Nossa, não precisa instalar nada, enfim. Mas isso ainda tem um certo receio, né, no mercado de uma forma geral. As pessoas comem, pô, mas nuvem, o que é nuvem? Como é que isso vai acontecer? E como que você tem visto, assim, essa tendência tecnológica que é extremamente importante para essa tendência do Composable ERP? Como que a nuvem impacta isso no dia a dia operacional de óleo e gás? Olha, eu poderia dizer que há uns 10 anos atrás, se você dissesse que ao invés de ter servidores locais na sua empresa, você decidisse colocar em nuvem, o receio do mercado ia ser muito grande. E hoje é o contrário. Hoje é difícil para as maiores indústrias. Não é à toa que a AWS tem crescido expressivamente e as empresas que têm investido em nuvem têm crescido bastante, porque é um caminho também que é sem volta. Primeiro, pela facilidade. A empresa ela consegue focar no que ela faz bem e não precisa ter aquela preocupação ou ter um time de TI muito grande, né? E para quem faz a manutenção também é mais fácil. Então você tem toda uma facilidade de verificação, de análise dos ambientes, coisa que para você acessar um ambiente local a dificuldade é muito maior. Então, assim, traz muitos benefícios. E hoje eu posso dizer que por volta de 60%, 70% das empresas já estão ficando em nuvem. E para a gente é muito bom. Claro que a MXM a gente tem capacidade de trabalhar tanto em servidores locais como dedicados em nuvem, compartilhados em nuvem. Então, o MXM tem essa flexibilidade. A gente consegue trabalhar em todos esses caminhos aí. Esse é um ponto muito importante de frisar, porque quando a gente fala em nuvem, geralmente as pessoas acham que você vai colocar eles numa caixinha com todo mundo junto e misturado. Sim. Mas dependendo das condições, né, do negócio e do cenário em que a empresa está atuando, né, se for uma empresa que está em bolsa ou tem alguma necessidade operacional específica, isso nada impede que ela tenha ali um ambiente dedicado para ela, assim como eram os servidores locais, por exemplo. Ela não perde nada se ela quiser estar num ambiente que seja completamente dela, mas sem estar localmente na filial dela, enfim, presencialmente ali. Sim. Ela consegue ter trabalhar em nuvem de maneira dedicada e sem nenhum tipo de perda e com um nível máximo de confiabilidade, de robustez. Então, assim, não se perde nada. Pelo contrário, eu acho que você ainda ganha porque você tem uma série de seguros por estar fazendo parte dessa matriz enorme de nuvem aí. Sim. Né? Bom, a gente está caminhando aqui para o final já do pod. E aí, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Assim, a gente falou um pouquinho sobre setor, sobre oportunidades comerciais, expansão. Atrelamos muito tecnologia nisso. Se você pudesse passar uma mensagem assim para uma empresa que está chegando aqui no Brasil agora, ou para uma empresa que está precisando rever sua operação, entender assim, possíveis melhorias, qual que seria o conselho do Matheus assim, para essa empresa? Olha, para uma empresa que está chegando no Brasil, eu diria que o Brasil não é um ambiente fácil, mas nenhum lugar é. Essa é a verdade. Em nenhum lugar você tem uma facilidade muito grande. A indústria de óleo e gás, ela tradicionalmente, como a exploração, a produção, ela é muito intensiva em capital, ela exige muito dispêndio de caixa, então ela é tradicionalmente feita via joint venture. Então, e o MXM é ótimo por conta disso também, é uma das características nossas. A gente tem muita facilidade em aliar essas diferentes caminhos de onde vem o dinheiro e você conseguir controlar de que forma aquilo sai e o que é responsável de cada operador. Mas levando essa questão para o Brasil, a gente tem aqui um ambiente regulatório que não é fácil, mas nós temos pessoas muito capacitadas
o brasileiro, de maneira geral, é um povo muito trabalhador e é feliz fazendo isso. Então, eu acho que a gente tem um caminho brilhante aí pela frente nos próximos anos, ainda mais tendo em vista esses investimentos que serão feitos para a gente permanecer na quantidade de barril que a gente explora. Então, nós temos um caminho brilhante pela frente, é uma questão da gente ter fôlego e força para não parar. Com certeza. Bom, Matheus, queria te agradecer por esse episódio. Tenho certeza que a galera aí que está ouvindo gostou bastante. E para você que está aí de casa, obrigada aí pela sua atenção. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, nem na sua plataforma de áudio favorita. Ativem o lembrete para receberem os próximos episódios. E quem sabe, em breve a gente não tem aí uma reformulação do Pod MXM. Muito obrigada. Tchau, tchau.